Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Hoje uma aplicação que apresenta muitas dúvidas para o iniciante principalmente, que é a questão de termos um optoacoplador em conjunto com relé. É mesmo necessário utilizarmos acoplador óptico quando utilizamos relé, já que o relé também, de certa forma, tem um isolamento galvânico? Vamos descobrir nesta aula. Já deixa aquele like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações. E esse vídeo é um oferecimento da Rindac Componentes. Componentes eletrônicos é em rindaccomponentes.com.br. Link na descrição. E a Rindac tem em seu DNA esse amor pela eletrônica. Vamos para o vídeo de hoje. Segura aí. Se você precisa de um software profissional para desenvolver as suas placas de circuito impresso, recomendo o Altium Designer e você tem o link exclusivo para você, assinante WR Kits, aqui na descrição. Testar hoje mesmo o Altium Designer em sua versão Trial. Então faça o download, instale e comece a utilizar o software com mais de 35 anos de existência, que tem opções de simulação, criação de layouts, análise 3D, geração dos arquivos Gerber e integração com a Octopart, que você pesquisa componentes em tempo real durante o seu desenvolvimento. Altium Designer, link aqui na descrição. Eu fiz aqui um circuito que basicamente gera um on-off com o 555 para testarmos então este arranjo aqui com um relé que vai ligar e desligar uma lâmpada que é uma carga resistiva, como sabemos. Lembre sempre que cargas indutivas geram ainda mais ruído. Então veremos na aula de hoje que, apesar de termos aqui um acoplador óptico, neste caso aqui do circuito ainda não conectamos ele, vai existir um ruído, pois o relé, apesar de ser isolado galvanicamente, seu contato aqui das chaves tem um isolamento galvânico, não existe um contato elétrico entre a bobina do relé e a ligação elétrica da chave dele propriamente dita, vai gerar um ruído maior na minha linha de sinal. Então observe que eu estou alimentando com 5 volts todo o circuito, então um relé para 5 volts que estará alimentado na mesma fonte. Mesma fonte, mesmos GNDs. Muito bem? E aí nós vamos testar, eu tenho aqui um LED azul para vermos que o on-off com 555 está funcionando. Então ele liga, desliga, satura o transistor, dispara o relé que vai ligar e desligar a nossa lâmpada de 220 volts, que é o caso aqui. Aí veremos o ruído que surge nesta linha de 5 volts quando eu tenho o on-off desta lâmpada. Eu vou conectar o osciloscópio aqui na linha de 5 volts para fazermos essa análise. Então vamos para a bancada ver o que acontece neste circuito aqui. Esse é o circuito prático, então 555 com seus componentes aqui. Eu estou acionando diretamente o transistor que aciona o meu relé aqui de 5 volts. E aqui está a ligação que vai para a lâmpada que estamos controlando. Veja que as fontes estão interligadas aqui, ó. Então vou liberar os 5 volts com a fonte de bancada. E aí está, ó. Estamos ligando e desligando. Na realidade, estou ligando e desligando um conjunto de lâmpadas aqui na bancada. Tá aí o conjunto de lâmpadas que estamos controlando. Você consegue ver aí que de fato estamos ligando e desligando elas. Estamos aqui com o osciloscópio, estou com 2 volts por divisão e acoplamento AC. Então podemos perceber o ruído gerado quando você liga e desliga essa carga aí, que é uma carga resistiva. Lembrando que em cargas indutivas o efeito tende a se agravar. Então vou dar singles aqui para você ver o resultado. Esse é o ruído que ocorre quando eu desligo. Então podemos perceber que temos 4 volts pico a pico e ele se propaga várias vezes aqui pela linha de alimentação. Isso já pode prejudicar o nosso microcontrolador. Vamos ver o ruído que ocorre ao ligar a carga. Ó, ao ligar a carga nós temos aí 16 volts aqui na tela, pico a pico. Então é um ruído que de fato pode afetar
circuitos mais sensíveis. Vou colocar aqui em DC para você ver que estamos com a linha de 5 volts que recebe o ruído. Então coloquei em AC para ficar mais fácil de enxergar. 5 volts por divisão. Ruído de desligamento. Quando ligar, vamos ver agora, single, ó. Então temos aqui 10 VPP, um pouquinho mais até. Ó. Tem um pico aqui que ultrapassou o menos 5 volts. Como podemos observar aqui. Muito interessante isso. Vamos agora para o computador verificar o resultado considerando a inserção do acoplador óptico no circuito. Como vimos, o circuito gera um ruído considerável na linha de alimentação e circuitos mais sensíveis, como microcontroladores, por exemplo, vão ser afetados por estes ruídos. Lembrando sempre que em cargas indutivas o problema se agrava. Então você tem que considerar isso nos seus projetos. E aí por isso que muitas vezes você está em projeto com um microcontrolador e mesmo acionando um relé, acionando determinada carga ali, estando ela isolada galvanicamente, você terá problemas de travamento no microcontrolador ou reset acidental do mesmo, pois existe aquele ruído que vimos, que tem alguns volts, que poderá sim afetar o seu processador. Então, para corrigir isso, ou pelo menos minimizar consideravelmente, diminuindo assim as incidências de travamento, adicionamos um acoplador óptico. E aí, se você prestar atenção em relação ao circuito anterior, agora eu tenho uma fonte de 5 volts totalmente independente para o setor que alimenta o relé. Eu vou ligar e desligar, então aqui à esquerda seria o nosso circuito digital sensível, o 555 aqui, um microcontrolador que você está utilizando. Ele liga e desliga o emissor infravermelho do optoacoplador. Eu estou utilizando um PC817, podem ser outros modelos, que vai acionar o fototransistor, disparando Q1, ligando e desligando o relé. Então agora eu tenho fontes separadas aqui, que vai reduzir o ruído. Veremos que ainda existe um ruído porque estamos trabalhando em protoboard. Nós precisamos, é claro, de um layout de placa de circuito bem pensado para ter um isolamento total e minimizar o máximo possível este ruído que ocorre. Mas já conseguiremos ver que é um ruído de menor intensidade em relação a este teste aqui, a este esquemático aqui. Então, novamente, você vê aqui que temos uma fonte de 5 volts única. O próprio relé vai induzir um ruído a partir de sua bobina que vai ser transmitido aqui na linha de alimentação. Isolando as tensões, eu consigo minimizar consideravelmente este ruído, pois eu estou com uma fonte independente para o sistema ali do relé e não existe contato nem pelo GND. Observe bem que os símbolos de GND são diferentes. Isso é importante também que você separe os grounds do seu circuito quando empregar esse tipo de topologia. Vamos fazer o teste prático agora. O que faremos agora é desconectar este fio aqui. Já deixei tudo pronto para inserir o PC817. Então está aqui o acoplador óptico, PC817. Vamos conectar aqui. Eu vou remover estes fios de alimentação. Então agora nós estamos isolando o lado esquerdo do lado direito. E eu vou conectar aqui outra fonte de bancada que está totalmente isolada da fonte original. Vamos configurar aqui a segunda fonte de bancada. 5 volts, vai alimentar o relé. Deixar aí uns 500 mA de limite de corrente. Liberando a fonte dos circuitos digitais, o circuito está funcionando agora com o optoacoplador. Veja que se eu desligar aqui a fonte da direita, o relé não liga mais, só temos o circuito digital operando. Então eu preciso suprir o relé com esta alimentação aqui. Se eu remover o GND, também não, pois os GNDs estão completamente isolados.
Veja que o ruído agora está bem menor, praticamente imperceptível. Às vezes nós temos um pico de tensão, mas por exemplo no desligamento ele não pega, quando liga ainda há um ruído, só que é menor, é menos intenso do que o anterior. Acabou de ligar, vamos ver de novo. Vai ligar, temos esse ruído que é menor. O ruído ainda existe, porém ele já se manifesta com menor amplitude e não sempre, com menos incidências do que anteriormente. Então, um layout bem pensado de placa de circuito impresso vai minimizar ainda mais este ruído aqui, coisa que não ocorrerá com a versão anterior do circuito, quando não utilizamos um isolamento com optoacoplador. Então fica como dica para você, sempre que for controlar cargas de potência ligadas à rede, por exemplo, ou cargas indutivas, utilize aí o isolamento galvânico total a partir de um optoacoplador, para isolar o circuito do relé com o circuito do seu microcontrolador ou seu circuito digital. Lembrando a todos que estamos com o curso Fontes Chaveadas Iniciantes 2 na promoção, então invista agora nesse conhecimento, link na descrição, 50% de desconto já aplicado, e o Fontes Iniciantes 1, você utiliza o cupom FONTES2 para ter também 50%, caso ainda não tenha adquirido Fontes Chaveadas Iniciantes 1. Então aproveite este combo dos dois cursos e torne-se expert em fontes chaveadas. Esse foi mais um vídeo do curso de eletrônica para iniciantes. Continue maratonando o nosso canal, continue acompanhando os nossos vídeos, tem amplo conteúdo para você. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima.